Queridos, o Evangelho é a melhor notícia que o ser humano pode dar a uma pessoa. O Evangelho, ele traz esperança, a esperança da salvação. E sem o Evangelho, o ser humano, ele perece. Sem as boas novas em Cristo, o povo permanece em densas trevas. Ele permanece morto, como nós éramos antes. A maioria de nós que não nascemos em um lar evangélico, nós não conhecíamos nada do Senhor. Mas mesmo nascendo num lar evangélico, nós precisamos nascer de novo. E nós precisamos proclamar o Evangelho. Nós precisamos proclamar o Evangelho através da nossa vida, na nossa igreja, nos nossos trabalhos, na escola, aonde nós estivermos, e isso com urgência. E na época, queridos, do domínio dos sírios sobre os povos, aonde em uma época eles estavam dominando o povo de Israel, uma jovem que foi levada, arrastada, cativa por um comandante do exército sírio. Um comandante poderoso, como nós lemos. Um homem forte, provavelmente arrogante, cheio de poder, considerado na sua terra um herói. Esta jovem, ela se compadece deste homem. Eu gostaria que vocês se colocassem no lugar dessa jovem, sendo arrancada da sua família, sendo arrancada da sua terra, sendo arrancada do seu povo e sendo levado como serva para trabalhar na casa daquele que foi o algoz do seu povo. Ela se compadece dele. E para ela se compadecer dele, esse homem fez alguma coisa. Porque ela não ia se compadecer do nada. E eu quero que vocês pensem. Como será que essa menina se sentiu quando ela foi arrancada do meio do seu povo, da sua família, da sua parentela, dos seus amigos? Será que ela estava feliz? Será que ela estava segura naquele momento? Acredito que não. Acredito que ela estava assustada, com medo, insegura, com raiva, talvez até com ódio. Mas durante o tempo que ela ficou ali na casa da esposa, servindo a esposa do comandante, com certeza algo começou a mudar. Porque ela começou a conhecer um outro homem. Não aquele homem que agiu como um comandante, seguindo ordens. Mas ela conheceu um homem diferente. Um homem que era humano como ela. Um homem que não tinha Deus. E por isso agia assim. Mas que tinha um coração com certeza diferente. Porque só um homem com um coração, uma pessoa com um coração diferente, pode tocar numa pessoa que foi tirada e arrancada abruptamente da sua família. E essa menina, ela se compadece dele. E em vez de desejar a sua morte, ela deseja a sua cura. E essa menina, ela tinha fé e visão. Ela cria no Deus do profeta. E ela tinha uma visão porque ela diz assim: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela tinha essa visão, ela conseguia enxergar o general curado. Porque ela sabia em quem ela cria. Ela sabia quem era o Deus de Israel. Por mais que ela tivesse sido tirada do meio, aonde ali ela orava, onde ela convivia com pessoas que criam como ela, e agora no momento ela estava no meio de um povo pagão, um povo totalmente incrédulo, mas ela não perdeu a sua fé,
e nem a sua visão. Porque ela declara: se ele for, ele será curado. Ela afirmou, ela não disse que ele poderia. Ela afirmou que ele seria curado. Ela tinha fé suficiente para crer na cura do seu Senhor. Então ela passou essa visão para frente. Ela passou essa visão para sua esposa. Quando nós observamos o primeiro versículo, vemos também que o Senhor deu a vitória. Olha que interessante. Foi o Senhor que deu a vitória para o general. A vitória assíria, através dele. Este homem tinha alguma coisa, porque o Senhor conhece o nosso coração. Nós olhamos o exterior, mas Deus olha o interior. E Deus deu aquela vitória para ele. E nós vemos que logo em seguida, a esposa de Naamã ouve aquela mensagem e ela imediatamente vai falar com seu esposo. Gente, pensa bem. Aquela menina de uma terra é serva e de repente ela fala com a senhora dela: olha, se o meu senhor for lá em Israel, na terra onde eu morava, e se ele for ter com o profeta de Deus, ele vai ser curado. Da mesma forma que ela conhecia os seus patrões, conhecia como eles eram na intimidade, porque nós só somos conhecidos na intimidade. Não é aqui que nós somos conhecidos, mas é na nossa casa. É como que nós lidamos com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com as pessoas que trabalham conosco, é no nosso trabalho, é na nossa escola. Quanto mais íntimo, mais a gente vai se conhecendo. E essa menina, ela era serva, e a serva daquela época andava junto, ficava junto com a pessoa que ela estava servindo. Então a esposa de Naamã também a conhecia. E a esposa de Naamã deu crédito ao que ela disse. E viu que no coração dela havia compaixão. E havia um amor por aquele homem. Então a esposa de Naamã chega e conta para Naamã, compartilha o que essa serva havia dito. Queridos, Naamã ouve aquilo. E como nós vimos no início, Naamã não era qualquer homem. Ele era um general. Ele era considerado herói do seu povo. Ele falava diretamente com o rei. Ele tinha cultura e um nível que ele não iria acreditar em qualquer coisa. Mas quando a esposa disse que a sua serva havia falado que se ele fosse lá ele seria curado, ele não ficou parado. Naamã, imediatamente, ele vai até ao rei. Ele acreditou na menina também. Ele acreditou que no que ela estava falando era verdade. E ele não teve medo de se expor diante do rei. E do rei, de repente, falar: você tá doido? Como assim? Os nossos deuses aqui, se quisesse te adorar, se tivesse curado, já tinha te curado. Mas ele foi até o rei. Ele saiu do seu lugar. Ele também teve fé naquele momento. Ele não estava com fé, eu creio, ainda no profeta, mas ele tinha fé nas palavras daquela menina. Ele tinha fé que aquela menina, aquilo que ela estava falando, ela não estava brincando, ela estava falando a verdade. E ele então se dispôs a ir até o rei. E ele chega para o rei e diz para o rei o que aquela menina tinha falado para ele. E queridos, olha que incrível, o rei também acreditou na palavra daquela jovem, uma simples serva do Senhor.
o rei também acreditou. E o que o rei faz? Escreve uma carta para o rei de Israel. E fala com Naamã: vai, pode ir, você está liberado. E ele então organiza todas as suas coisas e vai de encontro ao profeta. Queridos, o que nós vemos aqui é que essa menina, ela tinha uma visão clara de quem era Deus, de quem era o profeta de Deus. E ela tinha fé para poder falar naquilo que ela cria. E quando ela compartilha, eles creem também. A visão dela é passada para eles. A visão foi passada para a esposa, que da esposa passou para Naamã, que Naamã passou para o rei, e então ele foi liberado para poder ir até o profeta. Queridos, quando em nossa vida, muitas vezes nós precisamos ter atitude e nós precisamos ter bons relacionamentos. Muitas vezes nós entramos aqui na igreja e ficamos isolados. Não queremos realmente nos comprometer, não queremos nos envolver, não queremos abrir o nosso coração. E como Lucas disse aqui, o GC, queridos, é a melhor forma para a gente se conhecer. O GC é a melhor forma para a gente poder ajudar um ao outro. Porque aqui no culto a gente não tem como fazer isso. Mas no GC você se enturma, você se ajuda, você cria relacionamentos fortes. Pare e pense com quem você tem andado. Quem são as pessoas que estão andando com você? Quem são as pessoas que estão à sua volta? São pessoas como essa menina, essa serva, que vai te sustentar, que vai te ajudar, que vai ter uma palavra na hora que você estiver precisando? Será que você está andando com pessoas de fé, com pessoas de visão? Deus realizou milagres e Ele realiza. Porém, Ele nunca faz sozinho. Se vocês repararem os milagres, Ele não faz sozinho. Ele sempre precisa da minha e da sua fé. E muitas vezes da fé e a visão de outros para nos fortalecer. Quando nós pegamos aquela passagem do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus, ele poderia fazer. Deus não fez cair o maná do céu? Deus não fez as cordizes vir? Ele poderia. Nós já sabemos que nada é impossível. Mas Deus quer nos usar. Deus quer usar você. Deus quer usar cada um de nós. Porque Ele quer mostrar que Ele está em nós. E isso faz com que a gente cresça e amadureça. E se fortaleça e compartilhe mais e mais do Evangelho. E ali um menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E queridos, era uma multidão, a Bíblia fala de 5.000 homens, porque naquela época não se contava as mulheres, não se contava as crianças, não se contavam os idosos. Então era só 5.000 homens, e o restante, vocês conseguem imaginar quantas pessoas deveriam ter? Se a gente for contar aqui só os homens, imagina o tanto que vai ficar de fora. Quantas mulheres tem aqui? Quantas crianças? E Deus pegou aqueles pães e aqueles peixes e deu para todo mundo se alimentar. Ainda sobraram 12 cestos. Deus faz o milagre acontecer. Mas para isso é necessário que nós estejamos juntos. Não ande sozinho. Não fique sozinho. Se você ainda não está no GC, procure um GC.
Se você não está no GC, seja você um anfitrião. Seja você abrir a sua casa. Seja você um líder, procura a Thelma e fala, eu quero servir. Porque a melhor forma para você ajudar, para você pregar o evangelho, é através de um GC. É através dele que você vai conhecer pessoas. É através dele que você vai ser ajudado e vai poder ajudar. É através do GC. E queridos, nós vemos aqui que da mesma forma que a menina entregou tudo que ela tinha fé e tinha visão. E ela conhecia o profeta. O menino tinha 2 pães, tinha 5 pães e 2 peixes. Ele entregou o que ele tinha. Ela também entregou o que ela tinha. Mas quando o menino entregou os 2 peixes e os 5 pães, eles entregaram para um dos discípulos de Jesus. E o discípulo, ele teve que levar até Jesus. Ele não simplesmente deixou lá, não. Nossa, só isso aqui? Não, mas ele chegou, olha, tem um menino aqui, Senhor. E da mesma forma, Naamã. Ele recebeu a visão. E ele simplesmente não ficou de braço cruzado. Ele fez o que precisava fazer. Ele tomou uma atitude e foi buscar o seu milagre. Quantos de nós ficamos só pensando nos problemas, falando dos problemas? Nós precisamos ter os nossos olhos no Senhor, porque é Ele que vai nos fortalecer. Nós precisamos compartilhar, sim, mas é você que tem que estar orando, você tem que estar buscando, você tem que crer, e Deus vai levantar pessoas para estar com você, como Deus levantou essa equipe junto com Naamã. Naamã por si só, ele não ia conseguir nada. E no versículo 6, nós vemos que o rei de Israel, ele fica apavorado quando ele recebe a carta. Ele recebeu uma carta do rei falando, olha, eu estou te mandando o meu comandante aqui, para que ele seja curado. Queridos, na hora que o rei recebeu aquele comunicado, ele ficou apavorado. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, quando nós estamos enfrentando desafios, problemas, nós ficamos sim apavorados, ficamos com medo, isso faz parte. Isso faz parte da nossa vida. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. Mas o que nós vamos fazer com esse sentimento e emoção é que faz a diferença. Alguns ficam presos dentro do quarto. Não quero fazer nada, não quero ver nada, não quero fazer mais nada. Outros continuam, vão renovando as suas forças no Senhor, vão buscando as suas forças no Senhor, e o Senhor vai renovando dia a dia. E aí, queridos, ele ficou apavorado. E ele rasgou as suas roupas, porque naquela época a forma de se humilhar era rasgando as suas roupas, às vezes pondo pano de saco, colocando carvão na cabeça para se sentir imundo e se sentindo mal. Ele fez isso. E o profeta fica sabendo. E então é tão incrível, porque o rei se humilha diante de Deus, mas o profeta chega e diz assim, olha, pode ficar tranquilo, rei, deixa ele vir, porque eu vou mostrar para ele quem é o nosso Deus. Nós precisamos ter essa certeza, quem é o nosso Deus. Então, queridos, eu quero que vocês digam comigo assim, olha, repitam da mesma forma como tem profeta lá em Israel, tem profeta aqui em Pará de Minas. Então nós vamos dizer assim, aqui em Pará de Minas, há profeta de Deus. Aleluia! E as pessoas vão saber que eu sou um profeta do Senhor para levar as boas novas. Diga comigo.
Vocês imaginam uma cidade pequena, que hoje ela continua pequena, mas naquela época era menor ainda, e chega lá aquele homem com uma comitiva inteira, chamando atenção. Ele chega e o profeta Eliseu não dá a mínima para ele, nem vai vê-lo. Queridos, eu acredito que nesta atitude, Deus estava tratando com ele o orgulho. Porque com certeza esse homem, um herói, mesmo estando com lepra, ainda estava orgulhoso. E o profeta envia um mensageiro e diz: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne estará restaurada e ficará limpa. Queridos, Naamã ficou totalmente indignado. Totalmente. E vamos ler aqui o que Naamã fala. Abre lá na sua Bíblia, 11, versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocar o nome de Deus, do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Isso era o que ele estava esperando. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então ele foi embora dali furioso. Furioso. Queridos, eu quero que vocês repitam comigo assim: Senhor, sonda o meu coração e veja se eu preciso mergulhar 7 vezes nas águas do Espírito Santo. Diga comigo: para limpar-me do meu orgulho, da minha prepotência e de tudo aquilo que não te agrada. Diga de novo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia! Aleluia! Um espírito inabalável. Glória a Deus! Glória a Deus! Mais uma vez, nós vamos perceber que Naamã era um homem bom. Era um homem de um coração bondoso. E que andava com pessoas de fé e de visão. Pois quando ele desiste, ele já está ali próximo. Ele já está perto, já está próximo do Jordão. Ele: vamos embora, eu não vou entrar aqui. Ele já tinha feito a viagem. Mas os oficiais dele chegam para ele e fala com ele assim: meu senhor, o senhor já veio até aqui. O que custa o senhor mergulhar 7 vezes nesse rio? Queridos, olha como que são importantes os conselhos. Olha como é que é importante com quem você está andando. Olha como é importante ter uma visão. Estes homens não tinham fé antes por não conhecer o profeta, mas eles tinham uma fé que foi sendo alimentada pelo próprio Naamã. Porque quando Naamã os chamou e falou: olha, nós vamos para lá porque o profeta vai me curar. Eu creio que ele falou isso. Porque ele tinha que justificar porque que ele estava indo com tanto ouro, contra prata, com tantas roupas festivais, para a terra, uma terra que era submissa a eles. Eles eram um povo, neste momento, muito mais rico, mais poderoso do que Israel. Como ele disse, as águas, os rios de lá são melhores do que Israel. Mas, no entanto, ele foi. Ele creu naquela menina e ele conseguiu passar essa visão para os seus oficiais.
E quando a fé dele fraquejou, quando ele já não enxergava mais a sua cura, quando ele não via mais nada, estava tudo escuro, vamos embora, a minha cura não vai chegar, não tem jeito, não tem nada, foi apenas uma ilusão. Alguém do lado dele disse: olha, continue, não desista, persevere, crê. O nosso Deus é o Deus do impossível, você vai conseguir. Esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Não desista, permaneça firme, tenha seus olhos para Ele. Por mais difícil que seja, é nele, os nossos olhos têm que estar nele. E queridos, sustentado pelos seus oficiais, por aqueles que estavam do lado dele, pelos seus guardiões, ele mergulhou no Rio Jordão 7 vezes. Queridos, isso é maravilhoso. Então ele desceu conforme a orientação do profeta de Deus. Por ele ter ouvido os conselhos, ele foi totalmente curado. Totalmente curado. E eu quero que vocês repitam comigo assim: eu creio que ainda hoje eu serei curado. Eu creio que ainda hoje cadeias, muralhas, grilhões vão cair por terra em nome de Jesus. Eu creio que os meus sonhos se realizarão, pois olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, porque a palavra de Deus diz isso, que Ele ouve as nossas orações. Você crê nisso? Você crê que Deus está te ouvindo? Você crê que Deus está aqui? Aleluia! Aleluia, queridos. Jesus, Ele disse que estaria conosco até a consumação. Ele deixou o Espírito Santo habitando em nós. E, queridos, já finalizando, eu quero que vocês vejam o resultado da semente de fé e visão que foi plantada lá atrás por uma jovem no coração da esposa de Naamã. Olha o resultado que deu. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Esse é o 15. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Queridos, os milagres só acontecem para que o nome de Jesus seja exaltado. O milagre acontece para que a gente possa compartilhar, para que possamos dividir a bênção com aqueles que não conhecem. Queridos, o mundo está cheio de pessoas que estão perdidas. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para cá. O mundo está perdido. O mundo está morto. Quem não tem Deus está morto. E nós estamos vivos. Mas nós precisamos trazer vida para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que não conhecem o Senhor. Queridos, nós estamos num jejum de 100 dias. Que você possa anotar o nome dos seus familiares, dos seus amigos que não conhecem o Senhor. Se consagre e coloque o nome deles. E peça a Deus estratégia e comece a reivindicar: Senhor, eu quero que neste ano, esses que não conhecem o Senhor, que venham a te conhecer. Que eu seja um instrumento do Senhor. Que eu possa compartilhar das maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Continuando no 15, por favor,
Naamã dizendo: por favor, aceita um presente de teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Queridos, nós podemos ver aqui que existem muitas pessoas que recebem milagres, mas não se convertem ao Senhor. Nós sabemos que existe uma multidão que não quer saber de Jesus. Elas querem saber do milagre. Mas nós podemos ver que Naamã aqui, ele não somente queria um milagre. Ele quis Jesus. Ele quis Deus. Ele quis Deus, o Deus de Israel. Ele sabia naquele momento que os deuses que eles serviam eram nada. Porque com certeza ele já orava para eles há muito tempo pedindo a cura. Mas eles nada fizeram. E aí ele entende que somente o Deus de Israel era o Todo-Poderoso. Queridos, nós temos que abrir a nossa boca. Nós temos que compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Se você está sentado aqui, se você já é batizado, se você já tem uma caminhada com o Senhor, você tem muitas coisas para falar. Você tem muitos testemunhos para dar. Você tem muitos milagres, porque você já é um milagre. Cada um de nós somos um milagre. Nós sabemos quem nós éramos antes de conhecer Jesus. E sabemos quem somos hoje. Nós sabemos de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O pastor Márcio, ele sempre gostava de cantar aquela música: conte as bênçãos, conte quantas são. E é verdade. Querido, se todo dia você, ao invés de olhar os problemas e passar a olhar as bênçãos de Deus na sua vida, se você pegar um pote e nesse pote você anotar qual foi a bênção daquele dia e você colocar nesse pote, você vai ver que em pouco tempo aquele pote está lotado. Porque todos os dias o Senhor nos abençoa. Todos os dias a misericórdia dele se renova pelas manhãs. Todos os dias ele está conosco. Todos os dias ele nos orienta. Ele nos presenteia. E aí no 18 diz assim: mas o que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor, que é o rei, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Ele falou a verdade, ele abriu o coração. Ele foi sincero. Que nesta noite você seja sincero com Deus. Que nesse momento em que o louvor vai ministrar um louvor, você possa estar falando com Deus. Você possa estar abrindo o seu coração e dizendo: Senhor, eu também estou esperando o milagre. Eu também estou esperando o milagre. E eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor, no Deus do profeta, no Deus daquela menina, no Deus de Israel, no meu Deus, em Jesus. Eu creio que o Senhor veio. E eu creio que o Senhor continua fazendo os mesmos milagres. Então eu quero abrir o meu coração agora. Aquilo que é impossível para mim, eu creio que não é impossível para o Senhor. Aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas aquilo que é o Senhor, que só o Senhor pode fazer, é o Senhor que irá fazer. Então, em nome de Jesus, que você agora possa falar com o Pai, abrir seu coração.
preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando cancelar. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita no Senhor, fortalece no Senhor, anima no Senhor, encoraja no Senhor. Coloque sim, Pai, diante de cada um de nós anjos do Senhor, anjos nos guardando, nos protegendo, nos livrando, Senhor, de toda cilada do inimigo, em nome de Jesus. E que possamos no Senhor sermos encorajados, porque o Senhor é a nossa força, é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor que é o nosso general, é o Senhor que vai abrindo as portas, é o Senhor que abre o mar, é o Senhor que nos faz andar sobre as águas, é o Senhor que faz cair o maná do céu, é o Senhor, ó Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque cremos
no milagre. Nós cremos, ó Pai, que a resposta do Senhor já veio em nossa direção, porque não existe, Pai, não existe, Senhor, o impossível para Ti, ó Pai. Aleluia. Queridos, eu queria que vocês colocassem a mão no coração, porque eu quero fazer uma oração com toda a igreja. Com você que está nos acompanhando pelas redes sociais também, coloque a sua mão e repita comigo assim: Senhor meu Deus, eu ouvi falar de um Deus poderoso que faz milagres acontecer. Eu ouvi dizer que Jesus Cristo está vivo e que Ele reina e que Ele está aqui conosco hoje. Eu ouvi dizer que o Espírito Santo habita em nós. Então eu quero que a minha vida seja transformada, renovada. Eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu reconheço que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, mas que Ele está vivo porque Ele ressuscitou, e que hoje o meu nome venha fazer parte do livro da vida, em nome de Jesus. Queridos, eu quero que vocês permaneçam de olhos fechados. Tem alguém aqui que nesta noite fez essa oração pela primeira vez? Se você fez essa oração pela primeira vez, levanta sua mão aonde você estiver, que nós queremos orar com você. Se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, você levanta sua mão, que nós queremos orar com você. E em casa, se em casa tem alguém que fez essa oração, eu quero que você procure uma igreja próximo da sua casa, ou que você nos procure, que você entre em contato conosco, que nós queremos estar com você. E eu quero orar por vocês então. Pai, eu quero orar por esta igreja. Eu quero orar por essas pessoas que aceitaram Jesus neste momento. Que a graça do Senhor vá de encontro a elas. Que elas permaneçam firmes com o Senhor. Que elas procurem uma igreja onde a palavra é ensinada, onde a palavra é pregada, em nome de Jesus. E que elas possam crescer no conhecimento e no temor do Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor possa levar os teus filhos para casa, que o Senhor possa guardá-los, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e conceda a cada um a graça. Que o Senhor volte para eles o seu rosto e lhes dê a paz. Que o Senhor os abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28, com as bênçãos conquistadas por Jesus na cruz. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repousa sobre você e sua família, hoje e sempre. E que vocês vão em paz e que o Senhor os acompanhe em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele como é bom estar aqui com você. Na minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus